Meus irmãos, uma das memórias mais alegres que eu tenho da infância é de quando a gente voltava da igreja, terminava o culto e a gente assistia o Silvio Santos à noite. Já entreguei minha idade, né? Já entreguei minha idade. Quem nunca, né? Chegou em casa para ver o Silvio Santos. E eu me lembro que tinha um programa do Silvio Santos que era o programa Tentação. Tinha várias portas e a pessoa tinha que escolher uma delas com a resposta certa. E aí, ia aquele monte de gente, escolhia e a porta errada ia fechando e o pessoal ia indo embora. Era um negócio de tudo ou nada. Ou você acertava ou você errava. Se você escolhesse a resposta errada, aquela porta girava e pronto, você estava fora, recebia um prêmio lá menor talvez, mas ficava de fora. Você já prestou atenção que a vida é desse mesmo jeito? A gente tem, às vezes, uma opção para escolher. Às vezes a gente só tem uma chance para decidir e é tudo ou nada. É a nossa oportunidade de encontrar a porta para o nosso destino. E eu penso que esse é um dos maiores desafios que nós temos. Porque, embora a gente saiba que muitas das vezes a nossa vida está por um fio, é aqui ou ali, é certo ou errado, nós fazemos escolhas que não são tão adequadas assim. Às vezes a gente sabe até a resposta certa, mas porque alguém disse, olha, por que você não escolhe aquela opção? Às vezes a gente sabe a coisa certa a ser feita, mas todo mundo vai escolhendo aquela outra lá, então, opa, não é possível que só eu esteja certo, a gente vai com todo mundo. E é incrível o efeito que existe quando a maioria decide algo diferente de você. Muitas das vezes a nossa vida está em risco, porque a gente deixa de escolher a coisa certa para escolher o que a maioria decidiu. Eu penso que um dos lugares mais ricos do mundo é o cemitério. No cemitério a gente vai encontrar sonhos, projetos, ideias. No cemitério a gente vai encontrar invenções, livros, peças, filmes que nunca foram produzidos de verdade. Ficaram na ideia. Portas que nunca foram abertas. Ficaram escondidos atrás de portas que ninguém nunca teve a coragem de abrir para tornar aquilo real. Qual a porta você está escolhendo? Qual é a porta que a gente precisa escolher? É por isso que eu gosto tanto da vida de Neemias. Neemias, em um momento muito específico da vida dele, ele soube escolher a porta certa, mesmo quando parecia que não tinha nenhuma. É o que nós vamos ver aqui agora, em Neemias capítulo 6, a partir do versículo 15, já no final do capítulo 6, versículo 15, onde nós vemos essa conclusão. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas. Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Ará, e seu filho era Joanã, casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias, e lhe contavam tudo o que eu dizia.
E Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para me intimidar. Neemias está avançando com a obra. E quando ele conclui a parte principal, que é a construção dos muros, depois de algumas semanas, não era um muro pequeno, era um grande muro, cercava toda a cidade de Jerusalém. Mas eles fizeram em um tempo extraordinário, só faltava colocar as portas. Os muros estavam perfeitos, sem brechas, haviam sido construídos da melhor forma possível, e é possível perceber o avanço que impressionou até mesmo os inimigos, os adversários, os opositores. Eles ficaram perplexos. E é interessante essa figura de muros que se erguem, porque muros definem nossos limites. Muros cercam e deixam claro: isso daqui é meu, isso daqui tem um dono, tem uma propriedade. Muros servem de barreira, de fronteira, para que a gente possa dizer: daqui para dentro é comigo, mas daqui para fora não é comigo. E é exatamente nesse momento que o povo estava. Muros que já davam uma proteção muito maior para aquela cidade que antes estava cheia de escombros e pedras e entulhos espalhados por todo lugar. Era motivo de muita festa, mas logo no início está escrito que ainda não haviam colocado as portas no lugar. Havia muros, mas havia portas. Havia muros altos de proteção, mas as portas ainda permaneciam abertas. Portas ainda eram o caminho para que as pessoas pudessem entrar e sair, pudessem ir lá dentro, ver, mesmo sendo amigos ou inimigos, era possível entrar na cidade, mesmo com aqueles altos muros. Eles conseguiram mapear e acessar a cidade de outras formas, mas agora pelas portas. E eu penso sobre isso. Sabe que a nossa vida, ela é feita de alguns limites que nós construímos. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quando nós o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, nós construímos um muro. Nós estamos estabelecendo um limite para a nossa vida e dizendo: olha, isso aqui é a minha vida, e eu estou dedicando ela para Deus. A minha vida agora precisa ser cuidada, cultivada. Da mesma forma, na nossa casa, nós estabelecemos muros e limites para cuidar daquilo que entra e daquilo que sai. Nós precisamos ter fronteiras que diferenciam o que é e o que não é, o que cabe a nós e o que não cabe a nós, inclusive na nossa fé. Nós temos uma confissão de fé. Nós nos diferenciamos de outras denominações, outras religiões, outras seitas. Nós precisamos saber a diferença entre tudo isso. Mas o que me chama a atenção é que portas abertas às vezes nos permitem desistir das estruturas que nós construímos e que representam um investimento na nossa vida. Às vezes a gente constrói uma vida de fé, estabelece os muros, os fundamentos, a gente aprende de Deus, mas a porta está aberta, a gente vai embora, a gente desiste. Casamentos, quantas pessoas que se casaram construíram os muros para proteger, para definir: aqui é o nosso local da aliança, mas havia uma porta aberta onde outras pessoas acessavam a intimidade, e uma porta aberta por onde foi possível fugir, abrir mão daquela aliança. Portas são tão importantes quanto os muros que foram
edificados. Isso vale para a nossa família, isso vale para o casamento, isso vale para o ministério, isso vale para a fé, isso vale para o trabalho, vale para todas as áreas da nossa vida. Neemias agora se encontra em um grande desafio, porque os opositores começam a dizer: Neemias, a gente sabe o que você está tramando, vem aqui fora, vamos fazer uma reunião lá na vila tal, se você descer lá a gente vai conversar e a gente vai resolver esse negócio. Sai daí dentro da cidade, rapaz, vem aqui onde o povo está, o povo quer te ver. Por 4 vezes fizeram isso. Na quinta ele diz: eu não vou, eu estou trabalhando, eu estou ocupado, eu estou focado em um trabalho. E ameaçaram dizer que ele estava conspirando contra o rei, e mesmo assim ele não abriu mão. Em outro momento, desafiaram Neemias para que ele entrasse no templo e se escondesse lá, de noite. Se esconda porque estão vindo para te matar. Então Neemias entendeu que aquilo não era de Deus, que não era o que ele deveria fazer, ele deveria permanecer aonde ele estava. E ele então mostra esse poder de escolher qual porta é a mais desafiadora para ele. A primeira porta é a porta que fica aberta para o lado de fora. Neemias tem diante dele a porta que o leva para fora da cidade, para que ele se perdesse distante, para que ele saísse do que era importante, para que ele abrisse mão do que ele estava vivendo e do que ele estava fazendo. Há aqui um apelo, porque essa é uma porta de uma influência externa, uma pressão para a gente abrir mão, para a gente sair de onde está, para a gente desistir do que está fazendo, inclusive com assédio, com ameaças. Veja que escreviam cartas dizendo: venha cá, meu amigo, meu camarada, vamos conversar lá. Mas a intenção era de matar Neemias, para que o projeto fosse cessado, fosse abandonado. Neemias permanece, ele vence o desafio das portas abertas para o lado de fora. Mas Neemias também vence outro desafio, porque quando convidam ele para se esconder no templo, ele vence o desafio das portas fechadas para o lado de dentro. Portas abertas para fora, portas fechadas para o lado de dentro. Enquanto aquelas primeiras portas eram para se defender diante dos outros, essa porta era para se proteger, é a porta da autoproteção. Sugeriram Neemias: se esconda na igreja, se esconda no templo. Parece um conselho espiritual, não é? Parece um conselho espiritual alguém dizer: ei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vá para o templo, feche a porta, fique trancado lá. Talvez a gente mesmo, com um conselho desse que parece espiritual, responderíamos: essa é uma boa ideia, tem até um versículo para isso. Mas Neemias discerniu: ei, não é isso que Deus quer de mim, não é essa a vontade de Deus. Como eu posso me esconder diante dessas afrontas? Por vezes nós aceitamos uma proposta como essa, para nos fechar atrás de certas portas, para nos proteger de riscos, de aborrecimentos. Às vezes a gente se fecha atrás de algumas portas com pena da gente mesmo. Sabe uma coisa? Você não pode ter pena do que você vai sofrer por causa de Jesus. Você não pode ter pena porque você escolheu tomar sobre os seus ombros a cruz de Jesus. É doloroso, é difícil. Por vezes, é algo que nos esmaga, de verdade. Não é fácil, como diz o grande jargão dos memes.
é difícil a vida do crente, não é verdade? Pois é, o próprio Jesus falou, e é assim. Mas existem também os desafios das portas fechadas, para que a gente se esconda e fique ali dentro, sabe? Às vezes a gente espiritualiza decisões que a gente precisa tomar com consciência diante de Deus, e não porque alguém bateu em nossos ombros dizendo glória a Deus, aleluia, eis que te digo em nome do Senhor. Ei, precisamos aprender a discernir os tempos, para vencer o desafio das portas abertas e para vencer o desafio das portas fechadas. O desafio que todos nós, como chamados por Deus para cumprir uma missão, precisamos enfrentar. Eu penso que muitas pessoas dependem da nossa escolha. Muitas pessoas estão hoje à mercê, sujeitas à decisão que nós vamos tomar, que você vai tomar. Qual o impacto a porta que escolhemos terá na vida das pessoas que estão ao nosso redor? Era esse o peso que estava sobre Neemias, e é esse o peso que também está sobre nós. Não é uma coisa que afeta apenas a nossa vida, mas aqueles que estão ao nosso redor também. Não é a porta que define apenas o nosso destino, mas de todos aqueles que estão junto conosco. Qual é a porta certa? A porta do lado de fora ou a porta do templo trancada? Eu vejo que Neemias, ele estava diante da porta da reputação pública, como a internet, a porta da opinião dos outros, o que os outros vão dizer de mim? E estava também diante da porta da autodefesa, da autoproteção. Perceba que as duas falam de apenas uma pessoa, de você, de mim, do eu. Diz respeito apenas o que a gente vai fazer pensando em nós mesmos, mas Neemias, em devoção, em entrega a Deus, vê uma porta que ninguém mais vê. Ele não vai nem para a porta do muro, nem para a porta do templo, ele vai para uma porta secreta, a porta da sala do trono de Deus. E ele ora, e ele se rende, e ele apresenta sua vida a Deus em oração. Qual a porta que você vai escolher? Qual é a sua porta? Sabe, enquanto a gente luta com portas abertas e portas fechadas, a Bíblia nos diz que tem alguém dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Eu estou à porta do seu coração, estou batendo na porta do teu coração. Se você abrir, eu entrarei, eu cearei com você, nós estaremos juntos, estaremos em comunhão. É o próprio Jesus quem está dizendo para nós, igreja, não é para o perdido, não é para o mundo, Ele está dizendo para nós, filhos de Deus. Por que não ouvimos esse bater a porta? Será porque nós estamos ocupados demais, pensando em atravessar a porta para responder aos outros lá fora, na internet? Dar boas respostas e colocar tudo às claras, desmascarar todo mundo, olha. Ou será que nós entramos para a porta que nos esconde, para nos proteger e para tentar aguardar tudo passar da melhor forma possível? Sabe, nenhuma delas é a porta que a gente deve escolher, porque Jesus disse: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, aquele que desiste, não é digno do reino, não é digno de mim.
Nossa escolha, a sua escolha precisa ser única. Então, a pergunta não é sobre portas abertas ou portas fechadas. O que importa para nós é se estamos ouvindo a porta certa. E é o próprio Jesus que também nos diz: eu sou a porta. Jesus está dizendo para você: eu sou a sua porta. Você que se vê em um dilema, você que se vê em uma escolha de vida ou morte, você que está nesse momento precisando tomar uma decisão difícil, Jesus está dizendo: Ele é a porta. Se você entrar por Ele, você encontrará vida e vida plena. Se você confiar nele, ao invés de confiar na escolha que você pode fazer pela sua própria sabedoria, conhecimento, entendimento, previsão, você vai ser bem-sucedido. Não confie no seu próprio coração, confia no Senhor. E o que eu acho mais incrível é que Jesus é a única porta que nós atravessamos e recebemos o poder para prevalecer contra todas as outras, inclusive contra as portas do inferno. As portas do inferno não prevalecem diante de quem atravessou a porta da vida plena, da vida eterna, que é Jesus. Nós não temos apenas opções visíveis, humanas e naturais. Nós temos uma porta aberta no céu, nos chamando para andar com Ele. O desafio para nós hoje é esse, como de Neemias: abrir os olhos e ver. Abrir os olhos e ver. Ei, talvez você precise fechar os olhos naturais para abrir os olhos do coração e ver que a porta está diante de você. A porta está diante de você. Há para nós um grande desafio, sabe, queridos? Porque se nós escolhermos essa porta, que é a porta certa, todos ganham. Há muitas portas na nossa cidade, portas de todos os tipos, e é o nosso chamado mostrar a única porta que leva à vida plena, à vida eterna. E só você que a encontrou pode mostrá-la para outras pessoas. Só você que encontrou a porta, que é Jesus, pode mostrar a porta da vida eterna. Eu quero desafiar você hoje a orar a respeito disso. Hoje está diante de nós uma decisão: vida ou morte. Continuamos a ter que decidir, continuamos no desafio de ter que tomar uma decisão, porque se entramos pela porta da vida, não podemos deixar ninguém do lado de fora. Se entramos pela porta da vida, é nosso desafio mostrar para outros, iluminar a cidade, dizer: ei, aqui está a porta da vida eterna. Vamos colocar em pé, vamos orar, para que você veja, para que a gente veja a porta que Deus abriu para nós, que está diante de nós, a porta de uma nova vida, a porta de uma nova esperança, a porta de uma nova fé, a porta de um novo olhar, porta de novas e infinitas possibilidades. É isso que Deus faz na nossa vida. Feche seus olhos, peça a Ele: Deus, mostre-me a porta pela qual preciso entrar, porta da decisão, decisão a respeito do meu trabalho, decisão a respeito dos meus estudos, decisão a respeito da minha família, das pessoas que dependem de mim. Senhor, mostra qual é a porta que eu preciso escolher, e talvez eu não esteja enxergando a porta que o Senhor preparou diante de mim. Diga para Deus: Deus, eu não tenho somente as opções que eu estou vendo,
eu sei que existe uma porta de fé, eu sei que existe um lugar que o Senhor preparou para eu acessar e para eu encontrar o que o Senhor tem preparado para mim. Assim como Neemias e assim como tantos homens e mulheres do passado, nós precisamos encontrar o que o Senhor preparou para vivermos em nossa geração. Ah, Senhor, mostra-nos essa porta, mostra-nos esse lugar, mostra-nos essa passagem. Nós encontraremos o Senhor em nosso caminho, nós encontraremos o Senhor em nossa peregrinação, em nossa jornada. Nós precisamos escolher e precisamos acertar, Senhor, porque a nossa vida depende disso. A vida de tantos outros dependem disso, Senhor, porque não vivemos para nós mesmos, não vivemos para nossos próprios projetos e sonhos, mas é para o Senhor e é para a sua glória. E nós pedimos, mostra-nos, revela para nós o caminho que precisamos seguir. Deus, tira toda inquietação de nossos corações, toda ansiedade. Faze-nos satisfeitos em Ti para não sermos reféns da opinião pública. Que no íntimo a gente decida prestar contas só para o Senhor, o autor, consumador da nossa fé, o dono da nossa vida. Senhor, nos ajude também, porque por vezes estamos escondidos sob a porta da autopiedade, da autocomiseração. Coloca-nos de pé, Senhor, para resplandecer. Coloca-nos de pé, Senhor, para brilhar em nossa geração, não por causa de nós, mas é por causa do Senhor. E é por Ti que nós estamos aqui. E é no nome de Jesus que nós oramos, a porta que nos salva. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.